Boa noite a todos. Todo mundo está escutando, né? Tá bom. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né, de trazer esse tema e lembrar vocês que a gente tem esse grupo, que é o Manuel Filomeno de Miranda, que a gente chama Grupo MPM, às terças-feiras, que é específico para o atendimento da dependência química. Tá? Muito bem. Então, eu vou falar aí um pouquinho sobre essa questão da dependência química, né, ligada à questão da espiritualidade. Para a gente entender um pouquinho, por que se fala, né, sobre drogas, né, como que chegou a essa situação? Então, a gente vai fazer assim, uma regressão aí na história, imaginar aquele casal, né, naquela época remota, imagina, né, eles caminhando, né, e o que vocês imaginam que eles comiam? Do que eles se alimentavam? Alguém tem alguma ideia? Oi? Plantas? O que mais? Raízes? Animais? Parece que animais não ainda, porque eles ainda não tinham a ideia de matar um animal, não tinham instrumentos ainda, né? Então, nós somos seres eminentemente herbívoros, né? A alimentação era frugal, então eram mesmo plantas, né, frutas, e eles iam caminhando e onde tinha lá uma folha, ia comendo, fruta, né, comia. E quando acabava, eles iam caminhando, iam para outros locais, pegando, porque nessa época eles não tinham ainda aquela ideia de plantar num local, né, e ficar esperando essa colheita. Então, iam caminhando, e nessa caminhada, eles iam achando algumas plantas, algumas folhas e algumas frutas, né, que davam um certo anestesiavam um pouco, davam um certo prazer, né, uma acalmada. E agora, vocês acham que nessa época eles tinham algum estresse? Né? Porque assim, não tinha trânsito, né? Não tinha aluguel para pagar, não tinha. Alguém imagina que eles tinham algum estresse? Sim. Isso mesmo, exatamente, né? Os animais, eles corriam das feras, né? E não só das feras, que eles tinham medo, mas, de repente, fechava o tempo, um trovão, o que era aquilo, né? Aí pegava fogo na mata, e eles tinham que sair correndo e achar um abrigo. Então, tinha bastante estresse também, né? Então, logicamente, eles associavam, quando tinha esse estresse, a uma determinada folha, uma determinada fruta, que eles lembram que dava assim, uma certa acalmada, né? E daí já vem um pouco desse conhecimento que a humanidade tem de determinadas folhas e determinados frutos terem alguma substância que causava um certo bem-estar. Tá? Muito bem. Aqui, para a gente ver, é um vídeo bem curtinho, mostrando como os animais, aqueles animais que ainda não viraram churrasco, né? E que tem alguma floresta, vão comendo umas frutinhas ali, ó. Olha o que vai acontecendo. Então, eles estavam ali, né? Você viu? E balançando a árvore, caía, e ali ficava cheia de fruta. Eu cortei um pouco desse vídeo para a gente não perder muito tempo.
Mas é muito interessante, vocês até vão achar e procurem, né? A marula chama essa frutinha. Essa frutinha, como todas as frutas, tem diminutas quantidades de álcool, mas é uma quantidade que é suportável para o nosso organismo, né? Completamente natural, mas ali caíram muitas no chão e aquilo foi fermentando. E aí os animais vão comendo, e aí começa a dar aquela coisa, fica meio tonto, né? É interessante. Então, isso é para a gente verificar. Se os animais perceberam isso, né? Imagine os seres humanos, se eles não iam perceber esse tipo de prazer, esse tipo de sensação, né? Muito bem. Aí, também, essas folhas, elas acabavam sendo utilizadas de outras formas, né? Então, aí, quando eles já começam a ter essa ideia do fogo, etc., então, queimam algumas dessas folhas e são utilizadas também, assim, justamente, para dar um outro estado alterado de mente. E quando essas pessoas utilizavam essas folhas e tinham um comportamento assim um pouco sobrenatural, então se olhava e falava assim, nossa, deve ser um feiticeiro assim muito importante, né? E isso começou a ser usado lá atrás também nas religiões, né? E vem até hoje, né? A gente lembra em algumas igrejas que também, né, queimam algumas folhas. Hoje em dia é o chamado incenso, né? Mas iam queimando, etc. Então, tudo isso foi utilizado também, de alguma forma, não só para a alimentação, mas na busca de um divino, né? Através dessas folhas e determinados frutos. Tá? Muito bem. E aí, caminhando mais próximo aqui na história, teve uma época aí que houve uma gripe, né? Bom, a gente está tendo uma gripe nesse momento também, né? Mas essa época realmente não tinha um medicamento, as pessoas estavam muito mal na Europa, né? E não sabiam mais o que fazer. Então, percebeu-se que um determinado vinho fazia com que as pessoas se sentissem bem, né? Então, elas estavam ali com febre, gripadas, passando muito mal, mas perceberam que, quando tomavam determinado vinho, se sentia bem. Então, foi aí que acabou o Papa Leão XIII disseminando para as pessoas que tomassem, né? Fazendo essa propaganda, tomem esse vinho que vocês vão se sentir melhor, isso vai fortalecer, né? E esse vinho, além de ser um vinho, né, uma bebida alcoólica, portanto, ele tinha também cocaína. Então, a pessoa tomava aquilo e dava um anestésico, né? Então, dava-se a impressão de que não estava mais gripado, né? E isso foi utilizado durante um bom tempo, né? E não é muito estranho se a gente lembrar da história da Coca-Cola também, né? Que já teve na sua fórmula lá atrás, e por isso que chama Coca-Cola, né? Já teve também componentes de cocaína. E, da mesma forma aqui embaixo, né, drops ou balas de cocaína vendidas, né, nos Estados Unidos por 15 centavos, e ali ele fala assim, a cura instantânea, né? Então, a pessoa estava morrendo de dor de dente, né? Muito mais baratinho comprar, né, um negocinho desse, um tablete por 15 centavos, né, 15 cents, e colocava aquilo na boca, a cura instantânea, né, maravilhoso, passava, não precisa ir ao dentista fazer tratamento, né, tomar injeção, etc.
E só que, claro, né, isso daí era de cocaína, então não façam isso, né, porque o que vai acontecer? Isso daí não só vai passar a dor, mas provavelmente você vai perder o dente, vai fazer alguns buracos, né, no céu da boca, etc. Então, é uma coisa completamente maluca. Hoje em dia, a gente sabe que isso, em hipótese alguma, seria possível. Ali em cima, o elixir paregórico, né? O elixir paregórico, algumas pessoas assim mais velhas, como eu, né, vai lembrar que isso daí se vendia na farmácia, né, e era um santo remédio. Então, para tudo, né, alguém tinha uma dor de barriga, qualquer mal-estar, né, dor de ouvido, criança, nenê, né, sabe nenê quando está com aquela coisa de não dormir, não mama direito, e dói o ouvido, e tem cólica, né, e a mãe não sabe mais o que fazer, ninguém mais dorme em casa. Santo remédio. Para adultos, podia tomar 1 colher de sopa. Criancinha de 5 dias tomava 5 gotinhas, né? E esse elixir paregórico, ele tinha 46% de teor alcoólico, praticamente uma vodka, né? E 1,5 grama de ópio. Então, a criança tomava, passava, olha que santo remedinho, né? Dormia bem, passava cólica, todo mundo ficava em paz, né? E isso foi vendido durante muito tempo aí nas farmácias, né? Muito bem. Um outro medicamento que talvez vocês vão conhecer bem, mais moderninho aí, né? Biotônico Fontoura. Biotônico Fontoura, os pais, né, costumavam dar, e costumam, ainda existe no mercado, para você crescer forte, saudável, né? E aí, o que acontecia, né? Tinha criança que os pais tinham que esconder a garrafa. Tinha que esconder, mesmo assim, colocava em cima da geladeira, né, a geladeira ali do lado do pinguim, né? E escondia lá atrás, não adiantava. Aí pegava a cadeira, um ia ajudando o outro, para pegar o tal do biotônico Fontoura e tomar no gargalo. Assim, outras pessoas achavam isso horrível, outras crianças achavam horrível, porque a bebida alcoólica, ela tem um gosto ruim, né? Quando é criança, ela experimenta assim e acha, ruim mesmo. Mas depois que você tem uma sensação de prazer, ou uma coisa, e começa a dar risada, você tem alguma alteração, aí começa a ir buscar. Então, fez gerações de alcoólicos, né? Hoje em dia, não tem mais na fórmula o álcool, né? Então, ele continua aí na praça, mas ele já foi retirado o álcool. Mas diversos medicamentos que a gente nem imagina, né, que estava utilizando, então, são alguns componentes e que entraram em nossas vidas sem que nós percebêssemos, né? E aí, como que é isso, né? Muito bem. Tudo isso acontece, né, via as farmácias, as drogarias, e, por outro lado, as bebidas, claro, até os animais perceberam que aquelas frutinhas no chão lá davam barato, poxa, vamos fazer uma produção, né, em massa disso daí e vamos fazer propaganda, né? E aí continua a história. Aí, claro, né, se faz uma produção em massa, precisa vender, certo? E aí começa aquela beba, né? E as pessoas começam a beber, né? Porque é o tempo todo, né? Quase que uma lavagem cerebral. E aí as propagandas, né, que estão sempre associadas à alegria, ao prazer, você é feliz, porque você está lá naquela balada, todo mundo é lindo, etc. E aí a gente tem que também fazer uma reflexão, né? Poxa vida, por que eles precisam pagar uma fortuna
vão nessas propagandas em horário nobre para dizer que aquela bebida faz você feliz, né? Então, é uma coisa para a gente pensar, não é? Porque se fosse tudo isso mesmo, será que precisava passar tanta propaganda e toda hora estar mostrando que você é feliz só se você for um baladeiro, que você bebe o tempo todo, né? Então, aí começam essas propagandas, né? Essas propagandas vêm o tempo todo incentivando, né? E chegou uma época, o que aconteceu? Bebendo todas assim, passa daquele período da experimentação e do é legal, do é bacana, e começam a acontecer os problemas. Aí, que problemas são esses? Começa a brigar em casa, né? Começa a responder, e isso vai progredindo. Vai progredindo, assim como a bebida, ela vai pedindo doses cada vez mais aumentadas, as brigas também em casa começam a progredir. E problemas e mais problemas vão acontecendo. Aí deixa a escola, deixa o trabalho, né? E aconteceu que algumas mulheres, lá por volta de 1920, elas lançaram um manifesto. Bocas que bebem uísque não vão beijar as nossas bocas. E aí, às vezes, quando eu faço essa palestra em alguns lugares, as pessoas falam assim, não deve ter dado certo. Por quê? Porque essas mulheres são diferentes das lindas mulheres das propagandas de bebida, ou não é? E aí, né, tem aquelas moças bonitas, loiras, morenas, etc. Até uma vez alguém levantou, poxa, mas você é loira, você devia ser a favor da cerveja, etc., né? Você praticamente é representante da cerveja, sendo loira. Eu falei assim, caramba, né? Mas não é nada disso. Então, aí eu falei assim, mas de onde tirou essa ideia? Não, porque se não se fala loira gelada. Falei, tudo bem, cada um interpreta de uma maneira. Loira gelada, para mim, é uma defunta, né? Então, mas tudo bem. Fora a brincadeira, a gente vai verificar que isso realmente aconteceu, não é? Parece até uma piada, mas elas realmente chegaram a fazer um manifesto. E, nessa época, então, estes filhos, estes homens, eles começaram a ser marginalizados. Então, a sociedade já não estava aceitando mais. E aí, eles começaram a receber aqueles adjetivos, né? Então, é marginal, é sem vergonha, viciado. E eles foram colocados à parte. Mas, é claro que não se poderia, de alguma forma, deixar essas criaturas assim. Até pelo seguinte, por exemplo, se a gente pensar, como é que acontece essa coisa da droga, fora isso que a gente viu, né, dos medicamentos que tem na sociedade, e em nossas casas, né, nas celebrações, etc. Muitas pessoas têm uma dificuldade enorme de fazer uma festinha, uma festa, né, sem bebida alcoólica. E quando se propõe alguma coisa desse tipo, as pessoas falam, nossa, e lá vem chita, né? Mas é possível, dá para fazer, as pessoas se divertem, não brigam, né? Porque um determinado momento depois que as pessoas bebem, já começa a sair uma briga, já começa a sair algumas situações difíceis, né? E a gente lembra muito disso quando tem, principalmente as festas de final de ano. Tem gente que fica até arrepiado quando lembra que tem festa de final de ano, né? E, no entanto, quando se faz uma festa sem essas bebidas, a gente vai ver que dá para se divertir, é muito legal, é gostoso, saudável, né? E em paz.
Então, as festas acontecem em casa. Alguém vai falar, puxa, eu sou culpado? Ninguém está falando em culpa. Nós estamos falando de como isso vem desde lá de trás, né, na sociedade, né, e como isso entra nas famílias, como entra através do incentivo das propagandas, né, e tem lá a comemoração. E, às vezes, o pessoal exagera. Então, por exemplo, temos uma criança em casa. Ah, mas, poxa vida, é Réveillon, está todo mundo festejando e o bebê não. Ah, a gente pega a chupeta e molha lá, né? Só no colarinho, pouquinha coisa, não vai fazer mal, né? E aí vai. Muito bem. E daí para frente, né, as pessoas às vezes falam, ai, mas que exagero, não vai virar alcoólico por causa disso, né? Mas a questão é que essas coisas vão se somando, né? Muito bem. Aí as crianças começam a perceber, puxa vida, né, aquele adulto que é sempre tá tão tenso, etc. De repente, numa festa, vai lá, todos começam a dar risada, e aí bebem aquilo ali. Ah, vamos experimentar, vamos ver o que faz o pessoal dar tanta risada, né, se divertir. E passam a língua no copo ou na garrafa, às vezes tem um licor como a amarula, que é super docinho. Experimenta, às vezes vira um copo, etc. E, às vezes, ou passa mal, ou tem uma sensação, né? E, em muitos casos, também, até os pais falam assim, não, experimenta só um pouquinho, especialmente quando é homem, né? Fala, olha, desde pequeno, meu filho é macho, vai tomar, né? Em alguns locais também que o pessoal trabalha muito cedo, vai trabalhar na roça, isso eu estou falando de ouvir de pacientes falar, né? Ah, meu pai, a gente levantava muito cedo, era muito frio, embora fosse no litoral, tal, a gente ia para a roça, então já para dar, era um fortificante e esquentava. Então já dava uma branquinha, mas assim, era uma branquinha feita lá em casa, não era qualquer coisa não, né? Então tudo isso vem acontecendo. Muito bem. A criança vendo o pessoal fumando também dentro de casa, né? E, de repente, fala assim, ah, vai lá buscar o pão na padaria, ah, aproveita, traz um cigarro para mim. É difícil a criança trazer? Não é. Ou é? Vocês já perceberam nas padarias como é que está lá? Onde tem as balinhas, bem perto está o cigarro. Não é por acaso, né? Por quê? Mais tarde, quando a criança vai para a escola, ela vê uma turminha fumando escondido. O que ela vai fazer? Ela vai querer. Puxa, eu quero ser bacana também, né? E aí ela vai e vai comprar. Ela vai ficar constrangida de comprar? Não, está ali, já foi comprar balinha, já foi comprar pão, já pegou cigarro para os familiares, etc. E até familiar que fala assim, acende aí para mim, mas não fuma, não traga, hein? E aí vai, as coisas vão caminhando. Aí ela chega na escola com o seu maço de cigarro, olha que coisa importante, né? Aí os coleguinhas já mostram para ela assim, ah, cigarro, isso daí não é nada, é só aqui o baseado, né? E aí vai atrás do baseado, etc., e por aí vai. E com tudo isso, né, a sociedade permissiva, sempre, né, cerveja, tem vinhos, milhares, blá, blá, blá. E segue. Se essa criatura que já encontrou a droga de alguma forma, ela tiver uma predisposição biológica, ou se ela fizer esse uso continuado, ela poderá entrar no que a gente chama de dependência química, né? Que é uma doença. Tá? Então, é por aí que as coisas vão caminhando. Muito bem. Quando, nessa época, essas mulheres lançaram um manifesto e deixando com que esses familiares percebessem que isso não estava bacana, eles estarem intoxicados, a sociedade marginalizou. Algumas pessoas pensaram que não poderiam abandonar estas criaturas. Então, é desta época, mais ou menos 1920, época da lei seca, que
que começaram a florescer algumas instituições, alguns grupos chamados grupos de mútua ajuda, né? E também as instituições religiosas que começaram a acolher essas pessoas, né? Chamadas naquela época, então, de viciados, né? Não como a gente entende hoje, de dependentes químicos. E começaram a dar suporte, começaram a ouvir, começaram a trazer para si, né? Eles, então, desde lá dessa época, é que vieram tratando dessas pessoas. Por isso que até hoje a gente vê diversas comunidades terapêuticas que são de administração de diversas denominações religiosas, né? As chamadas comunidades terapêuticas, vem daí. Muito bem. E aí, nessa época, as pessoas viam essa questão da intoxicação como uma responsabilidade dessa pessoa, ainda não se tinha a ideia de que isso é uma doença, né? Então, veio só com essa questão moral, né? Era visto só como uma questão moral. Muito bem. E por isso, né, e até hoje, por conta dessa história, a religião e as organizações espirituais de ajuda mútua, elas promovem mais assistência a dependentes de drogas do que todos os tratamentos profissionais juntos, né? Então, é por isso que a gente vai verificar mesmo, né, nas instituições religiosas, muito mais esse suporte do que os profissionais que trabalham nessa área da dependência química. E aí, eu falo, isso que eu estou falando, ele está baseado num livro que se chama Repensando o Abuso de Substâncias, do Miller, que é um dos maiores cientistas da dependência química. Esse livro, até onde eu sei, não tem em português, né? E eu estou me baseando muito nessa fala dele, né? Então, dentro do que eles entendem como cientista, né, da religião, a religião, compreendendo um conjunto de tradições que tenha rituais, escrituras, né, uma estrutura física, e a espiritualidade vista como uma visão individual do sagrado e suas relações, do significado da existência, da moralidade, etc., né? A espiritualidade pode estar ligada ou ser independente da religião. Isso é um parâmetro, né, que esse cientista ele foi estudando essa questão da espiritualidade através da dependência química. Ele mesmo, o Miller, ele não tinha muito esses parâmetros, e para um cientista é muito difícil levar em conta essa área da espiritualidade. Então, ele juntou alguns cientistas do grupo dele, que ele tem a confiança, e esses cientistas colaboraram fazendo um capítulo que fala sobre os grupos de mútua ajuda e fala sobre a espiritualidade, né? Que os grupos de mútua ajuda, eles foram formados a partir, né, já saindo um pouco daquela questão da igreja mesmo, eles fizeram grupos, mas grupos que tratavam de uma compulsão, né, no caso, o álcool, e com a base da espiritualidade. Então, dizendo que um poder maior é que organiza, que administra um grupo, né, confiando nessa base através de, antigamente, dos chamados grupos Oxford, lá dos Estados Unidos, que eram grupos religiosos. Muito bem. As religiões e suas visões sobre o abuso de substâncias, né?
o abuso de drogas. Na católica, uma tolerância ao uso moderado, quer dizer assim, bebendo com moderação, não vai ter problema. Na metodista, eles pregam a abstinência total. A islâmica repudia todo o uso de substâncias. A judaica também enfatiza a moderação. A espírita fala sobre a obsessão. E embora, né, algumas religiões elas tenham o uso de substâncias em seu ritual ou aceitem a moderação, a intoxicação é vista como contrária ao comportamento religioso, né? Então, tem um certo ponto que determinadas religiões elas entendem como moderação. Passou desse ponto, então, é intoxicação, e para algumas religiões, então, isso não é aceitável, e outras religiões, então, entendem que isso já cai numa questão moral e que precisa ser, de alguma forma, mudado esse comportamento. Muito bem. Aqui é apenas uma figura de mais ou menos 1900, Vitor Oliva é o pintor, só para vocês terem uma ideia de que ele fez esse quadro relacionado com uma bebida de um teor alcoólico fortíssimo, que é o absinto. Então, o absinto estava muito em voga na Europa durante um tempo, e se dizia que quem bebia, né, o absinto, é como se ele visse a chamada fada verde, né? Então, tem ali uma criatura que a pessoa bebia bastante, e aí eles diziam que viam uma fada verde. E a gente começa a imaginar, muito possivelmente, algo em torno de uma obsessão, né? E só para a gente ter uma ideia aí como as coisas já vinham sendo observadas. Muito bem. Então, essas organizações espirituais de mútua ajuda, elas começaram a ser formadas, né, e é uma irmandade de pessoas que dividem um problema, né, no caso, dependência de droga, álcool ou outras drogas, comer compulsivo, câncer, né, a cessação do fumo e por aí afora. Não tem cobrança de taxas, não tem líderes profissionais, né, só voluntários e não profissionais, não devem ser comparados com os serviços de tratamento. Enfim, e as pessoas entre si, elas vão trocando depoimentos e vão dando apoio dentro das questões que elas têm em comum. Muito bem. E aí, a partir desta ideia, né, dessas organizações que tiveram também, não só nos Estados Unidos, na Europa também, o Blue Cross e etc. Mais tarde veio o Red Cross, Golden Cross também, tudo dessa época, de alguma forma, associações que davam ajuda para as pessoas que tinham essas necessidades. Então, ali, neste caso, tem uma frase, e depois eu vou traduzir para vocês, muitos de vocês, claro, já traduziram, mas eu tentei deixá-la exatamente como o Bill W., né, que é o fundador do Alcoólicos Anônimos, pronunciou, né? E aí, como é que é a história dele? O Bill, ele bebia, ele tinha diversas recaídas, e ele fazia várias tentativas de parar e não conseguia. E ele observou, então, que quando ele encontrou um outro alcoólico, conversando com ele, juntos eles iam trocando ideias e eles iam dando um apoio para o outro. E ele foi percebendo com isso que ele melhorava, né? Mas ele tinha, assim, ainda assim, uma grande dificuldade. Ele dava um tempo que ele parava, tornava a recair, né? E ele era corretor da Bolsa de Nova York, e aí ele acabava perdendo os negócios dele, e as coisas começavam a ficar muito complicadas. E ele tinha alguns amigos, né, e alguns que ele ia
conversando, que ele ia trocando essas ideias, inclusive o próprio Bob, que era médico alcoólico e que foi junto com ele um fundador do Alcoólicos Anônimos. Mas o Bill, então, continuava recaindo. Mas ele sabia de um outro amigo deles lá, que é esse aqui, o Roland. Ele era aquele que, em geral, se fala, de repente, aí, né, para um dependente químico, pau que nasce torto, morre torto. Né? As pessoas têm mania de rotular. E aí, falou assim, esse não tem jeito. Mas ele sai dos Estados Unidos, né, porque ele era banqueiro, e ele foi consultar o Jung, lá na Europa. Um dos melhores médicos da época, né? E ele chega, o Jung faz um tratamento para ele, e ele fala assim, olha, tudo que eu já podia fazer para você, em termos de ciência, eu já fiz, né? Não tenho mais o que fazer. Aí ele falou, puxa vida, então você está querendo dizer que eu não tenho jeito, que não vou melhorar nunca, que eu vou morrer assim? Ele falou assim, não. Sabe o que você precisa? Você precisa de um despertar espiritual. Aí ele falou, despertar? Como assim? Ele falou assim, olha, você volta lá para o seu país, para a sua cidade, procura alguma religião que você goste, né? E tenta, junto com eles lá, fazer uma mudança de comportamento, né? E aí ele fala, bom, não tenho muito o que fazer, voltou, né? Assim, tinha essa única ideia, né? Que ele não estava nem confiando muito, mas ele volta então para os Estados Unidos. Ele tinha um médico que cuidava dele, o Shoemaker, e o pastor que ele foi procurar. E esse pastor, junto com ele, foi ajudando ele a fazer o que a gente chama aqui de reforma íntima, de mudança de comportamento. Ele foi analisando quais são os problemas que eu tenho, quais são os problemas de caráter, ou o que me pega. E, ao mesmo tempo, também foi vendo as suas qualidades e foi fazendo uma modificação. O fato é que ele parou de beber. E quando esse amigo do Bill conta para ele que este parou, não é possível. Se ele parou, aí eu também paro. Mas como foi que ele parou? Aí ele conta toda a história. Ele falou assim, eu não posso acreditar numa coisa dessa. E aí ele fala, puxa vida. Então ele fica assim matutando e ele pega e fala assim, se existe um Deus, que ele se manifeste. Né? Quando ele fala assim, eu também vou parar, eu quero, e eu vou conversar com Deus. E vou falar, então, se manifeste. E aí teve, né, uma enorme luz, e, a partir daí, ele parou de beber. Né? Então, a partir desse fato, ele senta com os demais amigos dele, que eles iam discutindo, vamos parar de beber, vamos nos ajudar, etc., o que a gente pode fazer, e vamos melhorar, vamos fundar mesmo, né, essa associação, mas essa associação ela vai ser presidida, sabe por quem? Por um poder superior, Deus, conforme cada um de nós concebe. Né? E aí se funda o AA, que é uma entidade de bastante sucesso até hoje, e a partir dela veio Narcóticos Anônimos, né? Comedores Compulsivos Anônimos, Fumantes Anônimos, etc. A partir de uma experiência espiritual. Né? Muito bem. E aí o Bill, ele escreve uma carta para o Jung, né? E falando para ele que, da mesma forma que aconteceu com aquele amigo dele, ele percebeu
que para ele valeu também. Então, ele escreve uma carta de agradecimento e ele fala, né, para o Jung, certamente o senhor se lembrará da grande ênfase que davam os princípios de autovigilância, o vigiai e orai, da confissão, da reparação, da doação pessoal ao serviço dos outros. Eles também praticavam a meditação e a prece intensivamente, né? Ou seja, uma terapia espiritual, realmente, né? E foi nessa prática que o amigo dele, o Roland, encontrou a experiência de conversão que o libertou finalmente da compulsão de beber. Muito bem. E aí o Bill fala essa frase: se cada sofredor tinha que dar a notícia do veredicto de incurável que a ciência médica conferia ao ingresso no tratamento, deveria também lhe colocar a possibilidade de uma abertura a uma experiência de transformação espiritual. Então, o que ele quer dizer? Então, quando a ciência fala, não tem cura. E a dependência química na ciência é assim, é uma doença crônica. Quer dizer o quê? Não tem cura. Então, o Bill colocou o seguinte: devia também dar a chance para esse sofredor saber que existe uma abertura espiritual, que foi o que fez a diferença para ele. E aí ele fala assim: o meu desligamento da obsessão pelo álcool foi imediato. Senti que me havia tornado um homem livre, né? Então, eu fico arrepiada quando eu falo que eu acho tão linda essa experiência dele, né? E a partir daí, né, é que se funda mesmo essa ideia de trabalhar muito essa questão da mudança de comportamento, da reforma íntima, né, na questão da dependência química. E aí se funda, né, o AA, que tem mais de 7 milhões de membros no mundo inteiro. Eles funcionam com os 12 passos da recuperação, né? E mais os passos de tradições, que é a administração do grupo, conceitos, etc. E é um grupo espiritual, não é? E aí tem aquela coisa assim, né? E aí a ciência versus as organizações espirituais. Como é que fica isso? Então, lá nos Estados Unidos, os psiquiatras, os psicólogos, eles ficam assim, né? Em geral, a ciência fala, poxa, né? A gente estuda há tanto tempo, tem todo esse medicamento, a gente tem uma outra ideia, e aí, de repente, tem essa parte religiosa que quer fazer o tratamento, então fica uma coisa meio, uma visão meio negativa sobre a religião, né? Religiosos, padres, espíritas, pastores, são frequentemente mais procurados por pessoas com doenças mentais e dependências químicas do que os profissionais de saúde mental, o que cria uma tensão, né? Falar, mas quem que é o profissional de saúde, né? Muito bem. E aí, se começou a pensar, então vamos fazer estudos sobre esses tratamentos não profissionais, mas aí o pessoal não confia nem no estudo, porque não é pautado na ciência. Mesmo assim, então começaram a fazer alguns estudos, né? E para não ficar muito chato, eu vou passar um pouquinho mais rápido nessa parte. Mas, enfim, por outro lado, há muitos profissionais atualmente de saúde, né, e outros cientistas que são entusiastas dos grupos de mútua ajuda e também dos grupos religiosos que trabalham nessa área. Alguns ainda não consideram os 12 passos, não consideram uma coisa ou outra, mas já começou uma grande abertura. E o Miller, que é esse cientista que começou a fazer esse estudo e a procurar esses trabalhos cientificamente, ele coloca, né, depois de uma grande reflexão dele, que a
Espiritualidade é a dimensão silenciosa da ciência da drogadição. Então, ele, como uma autoridade aí importante, ele considera no tratamento da dependência química a espiritualidade. E isso, para a gente, é um dado muito importante, que vai ajudar muito no tratamento, né? Então, por exemplo, eu considero a dependência química, que muitos falam, é uma doença biopsicossocial e espiritual. E a gente pode falar com bastante tranquilidade, porque temos um dos maiores cientistas que trouxe, num capítulo do livro dele, esses estudos. Para vocês terem uma ideia. Alguns estudos que foram feitos nos Estados Unidos, prevenindo o uso de drogas, efeitos protetores da afiliação religiosa. Então, esse foi um estudo feito, o primeiro com negros, lá 49% dos jovens negros americanos que frequentam igreja têm 49% tem menos probabilidade de usar maconha do que aqueles que não frequentam. Então, 49% dos negros americanos que frequentam a igreja têm menos probabilidade de usar maconha do que aqueles que não frequentam. 33% a 41% da diminuição da probabilidade de usar maconha, usar droga contrabandeada e abuso ou dependência de droga foi associada ao comprometimento religioso verificado em uma amostra de adolescentes de uma pesquisa nacional norte-americana de comorbidades. Outra, jovens orientados via religião demonstraram ter 150%, gente, 150% em ciência é um número muito alto. Menos probabilidade de usar maconha. 130% menos probabilidade de usar álcool, se tiver orientado via religião. 190% menos probabilidade de usar outras drogas do que os seus coleguinhas que não possuem orientação religiosa. E aí, ainda nesse mesmo capítulo, né, ele traz, por exemplo, o grupo Alatim. O Alatim é o grupo para crianças e adolescentes filhos de alcoólicos, né, que pertence ao AA. O AA tem esse grupo especial para os filhos adolescentes. E as crianças que participam dali, então, elas compreendem o que é a dependência química. Essas crianças, além de tudo, como o programa é espiritual, elas têm um fortalecimento, né, que vai ajudá-las também. E isso vai fazer com que seja uma contribuição de prevenção, né? Porque o AA, ele não é, assim, vamos dizer, ele não é uma prevenção. O AA é quando a pessoa já passou pela questão e ela vai fazer a manutenção da sobriedade, é para o pós, né? E esse grupo, as crianças que frequentam por serem filhos, acabam se beneficiando de uma chamada prevenção. E um estudo verificou que os adolescentes, filhos de pais alcoólicos, que participaram de Alatim, eles apresentam a mesma funcionalidade de filhos de outras famílias que não tenham a questão da dependência química, né? Então, são funcionais por conta disso. Então, veja como é importante a criança ter, e os adolescentes, a informação, né, sobre a questão da dependência química, junto com a questão da espiritualidade, que vai lhe dar base e apoio, né? Porque, em geral, o que as pessoas acabam querendo saber, né? Como que eu faço com meus filhos, né? Então, está aí a grande dica. E o Alatim, por conta disso, de ter essa base espiritual e informação sobre a dependência, no caso do álcool, acaba tendo baixo risco de desenvolver o alcoolismo. Depois, a gente vai ter uma série de estudos científicos que foram feitos, comparando
os tratamentos profissionais da saúde com os tratamentos que têm a base da espiritualidade. Então, eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas, em geral, aqui no caso foi um primeiro estudo, e que eles tiveram, nesse primeiro estudo, eles observaram que tiveram comportamentos similares. Tanto um quanto o outro, nessa amostra, mostrou que funcionavam. Isso já é bacana, porque assim, se tem grande dificuldade em acreditar em estudos feitos de bases que não podem ser muito controladas como a ciência, né? Muito bem. Um segundo estudo também tinha um grupo de 12 passos, que é um grupo que informa sobre a questão da doença, e, ao mesmo tempo, além dela informar, ela tem uma base de espiritualidade, né? E junto com os profissionais que trabalham com a terapia cognitivo-comportamental. E aí eles observaram que esse grupo que tinha a parte espiritual, mais as explicações sobre a questão da dependência, eles tiveram um índice de abstinência 28% maior. Então, já começa a ver que tem uma diferença, né? Muito bem. Um terceiro estudo, esse projeto MATCH, também ele foi verificado da mesma forma, eles fazem estudos comparativos, e foi verificado também que aquele grupo que tinha a parte também espiritual, em comparação com o que não tinha, né, a parte espiritual, a parte profissional não espiritual, após o tratamento verificou-se que os pacientes de 12 passos, que têm a espiritualidade, ficaram com maior índice de permanecer abstinente do que dos outros grupos, uma diferença de 11%. E esse efeito persistiu por 3 anos. Então, vejam como a coisa, além de funcionar, ainda tem uma duração importante. Aí as pessoas falam, mas só 3 anos depois acaba? Não, acontece que o estudo acabou aí, né? Então, os estudos, eles fazem um foco, escolhem uma população e tem um início e um término, né? É claro que tem estudos maiores, né? Como, por exemplo, um estudo do comportamento do usuário de maconha que teve aí na Nova Zelândia, na Austrália, cujo autor acompanhou 30 anos, desde o início do uso ou não uso, né, durante 30 anos na vida de uma pessoa. Tem estudos longitudinais bem bacanas. Bom, eu vou dar uma corridinha, né? Mas a religião e espiritualidade, quando a pessoa parou de usar, né? A religião e a espiritualidade ajudam, né, nessa questão da pessoa se manter abstinente e contribui para que a pessoa consiga ficar abstinente por mais tempo. Quanto mais firme e positiva for a religião desde a infância, né, mais forte é a espiritualidade na recuperação. E eu vou dar uma corridinha, e o que eu quero falar para vocês é o seguinte, que é importante a criança ou adolescente ter essa base espiritual, porque mais tarde, nas adversidades, e eu estou falando no caso específico aqui da dependência química, quando ela vai se tratar, quando ela vai procurar ajuda, já é aí um adulto, ela vai ter muito mais chances aumentadas dela ser resiliente, ou seja, dela ter fé e dela confiar que vai ter uma recuperação, e isso facilita muito o tratamento, tá? Então, é isso que eu vou dar uma corridinha por aqui, ó, fica mais fácil a aderência ao tratamento, e a gente sabe que o índice de aderência ao tratamento da dependência química é muito baixo, né? Então, com a espiritualidade, a gente consegue isso, né? Com a ajuda, né, da espiritualidade, tudo fica bem melhor. E aí, também, da mesma forma, os grupos familiares, né, a gente tem aqui também atendimento, né, de grupo para dependentes e o atendimento para as famílias. Então, um grupo específico que trata das questões da dependência química e que
promove também uma busca de mudança de comportamento do próprio familiar através da espiritualidade, e, nesse caso, um grupo similar, que se chama Al-Anon, que é para familiares de alcoólicos, que foi o estudo que fizeram, mostrou que, apesar de este grupo não mudar o alcoólico, né, e que faz com que várias pessoas não queiram participar, quando a esposa ou o familiar participa, o dependente químico ele tem, gente, olha o número, 50% de chance de se manter sóbrio. Né? E isso, o que acontece? O que a gente quer falar com isso? É tão importante que muitas vezes a gente fala para o familiar, olha, você precisa ficar no grupo, você também precisa se tratar, você precisa também participar de uma mudança, de ter mais compreensão da espiritualidade. A pessoa fala, não, eu não, é ele ou é ela que usa, você vem me falar, isso é coisa de psicólogo mesmo, né? Imagina, a gente vem falar e ainda acaba falando que a gente está doente. Essa é coisa de doido. Né? Mas é isso mesmo. Então, a gente tem grandes chances, porque a doença é da família, é uma questão sistêmica. Sabe aqueles pecinhas do dominó que a gente coloca um do lado do outro, a gente empurra o primeiro? É assim. Um está afetado, afeta todo mundo. E também, quando um está bem, afeta para o bem também. Né? E a grande ajuda, a grande energia que a gente vai ter é através da espiritualidade, que às vezes a pessoa fala, como eu vou parar de beber? Eu não consigo. É uma questão, né, uma compulsão do sistema de recompensa, está no cérebro, apitando, como a pessoa segura, né? E aí vai com uma série de mecanismos, terapia cognitivo-comportamental, fazendo mudança de comportamento, e a pessoa tendo estratégias de enfrentamento, prevenção de recaída, e a espiritualidade dando essa energia. Aí as coisas funcionam realmente. E é isso que a gente está provando. Eu vou passar mais rapidamente, né? Porque a gente está quase em cima da hora. E aí eu não posso deixar de falar do Manuel Filomeno de Miranda, que dá o nome ao grupo no qual a gente trabalha aqui na casa, que é o grupo específico para dependentes químicos e familiares. Né? Ele fala assim, que a humanidade, né, ela avançou muito na ciência, uma série de coisas, né, ao longo do tempo. Mas ela cresceu na horizontal da inteligência, mas sem desenvolver a vertical do sentimento elevado, essa comunicação com esse poder maior. Né? Então, com efeito, não resiste às pressões, desequilibra-se com facilidade e foge na busca de alcoólicos, de tabacos, de drogas alucinógenas de natureza tóxica. Né? Então, aquela sensação do prazer, da fuga, né, do prazer imediato, da minha satisfação imediata, eu fujo de um problema e está tudo bem. E é só uma sensação, porque o problema está ali e a saúde vai deteriorando. O que fazer para a gente lidar com a dependência química? E a Joana de Ângeles, através do Divaldo Franco, no livro Após a Tempestade. O problema, portanto, não é de educação na família cristianizada, na escola enobrecida, na comunidade honrada e não na repressão policial. E hoje até nós temos a justiça terapêutica também iniciando aí, né, já tem alguns anos, mas ainda iniciando, mostrando o dependente químico que chega com um delito de menor potencial ofensivo, ou seja, roubou um celular para o uso, é oferecido a ele, vamos fazer um tratamento ou vamos abrir um processo jurídico. E tem dado certo, eles têm ido, né, se tratar e a coisa está tendo um outro rumo. E aí, é certo que a espiritualidade também trabalha em benefício daqueles que atravessam essa doença, mas a nossa colaboração, precisam da nossa colaboração, dos nossos esforços, senão as coisas não adiantam. Né? Então, Deus nos convida a auxiliar nessa tarefa. E aí, rapidamente, eu vou falar para vocês o seguinte, o que Divaldo fala. Ele, com um amigo, foi à casa de um amigo dele, né? E
ele falou assim, o amigo apresentou, olha, isso daqui é o meu bar. Ele falou assim, ué, você usa alguma dessas bebidas? Não, eu tenho para os amigos quando me visitam. Ué, você não usa, mas oferece aos seus amigos viciandos? Não, eles já são viciados. Então, quando me visita, desejando ser gentil, bacaninha, ofereço-lhes o que gosto. Mas ser gentil com indivíduos viciados, apoiando-os, não é um erro? De maneira nenhuma. Quando eles me visitam e solicitam cerveja ou outra substância, ofereço. Mas você é espírita e deveria explicar, lamento, não temos em casa a bebida alcoólica. Isso é para nossa reflexão, né? Para nós lembrarmos também de não é só a sociedade, não é só a escola, não é uma questão policial, não é só uma questão da saúde, né? Como nós, trabalhadores, estamos pensando a questão das drogas, né? E muitas vezes é fácil o outro parar, vai, coloca numa clínica, tira o crack, e a cervejinha nossa de cada dia? E aquele cigarro que não consegue apagar? Né? Então, isso é para uma reflexão. Tá? E o importante desse estudo é falar que ambos, ciência e espiritualidade, de mãos dadas, elas vão conseguir fazer coisas maravilhosas, e já estão fazendo, com a graça de Deus. Obrigada.